Olá, programa Sim a Vida, chegando até você aqui pela Rede Católica da Igreja. Esse programa aqui em parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada nos atualiza dos fatos, das situações em defesa da vida, quando necessário a crítica também da cultura de morte. Para isso, no programa de hoje, nós vamos estar tratando de um tema muito relevante, é a questão do controle demográfico e também a defesa da vida. Os dois temas estão muito associados. E nós recebemos aqui conosco no programa Sim a Vida a Fernanda Tactani. Ela é da área de História, professora de História e também membro do Observatório Interamericano de Biopolítica, pesquisadora desse observatório. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, padre. Agradeço a oportunidade, a audiência das pessoas e parabenizo o senhor e toda a rede por estar fazendo um trabalho tão bonito de defesa da vida, de esclarecimento de temas complexos e pouco trabalhados pela mídia tradicional. A Rede Católica da Igreja, ela tem aberto para nós realmente esse espaço. As pessoas estão cada dia mais entendendo tudo aquilo que está em torno da questão da defesa da vida ou da cultura de morte. Agora, especificamente, Fernanda, então, controle populacional. Para que as pessoas entendam um pouco, o que vem a ser isso, controle populacional? Bom, o controle populacional é uma tentativa de alguns grupos de se limitar ao crescimento da população no âmbito mundial. Como que se deu essa ideia, como ela tem sido posta em prática? São perguntas que geralmente nos fazem quando nós conversamos a respeito disso e que demandam um pouquinho de tempo para que seja explicado. Por isso eu fico feliz de estar aqui no programa do senhor hoje, porque é um espaço para que a gente possa, de fato, se aprofundar nessas questões. E até as pessoas que estão nos assistindo, mas também que podem depois voltar a assistir esse programa no YouTube e podem voltar nessas ideias que nós estaremos passando aqui agora. Sobretudo, eu também penso, podem iniciar um estudo mais sério a partir dessa conversa que nós estamos tendo, né? Enfim, o senhor perguntou aqui o que é o controle populacional, né? De onde veio o controle populacional? Eu teria que voltar no tempo, como uma professora de história, para lá pela década de 50, mais ou menos, quando o magnata do petróleo, John Rockefeller III, o neto do grande Rockefeller, ele decidiu criar algo chamado Conselho Populacional. E o que era o Conselho Populacional? O Conselho Populacional era um grupo do Rockefeller junto a 3 dezenas de especialistas em demografia que se preocupavam com o crescimento populacional observado no mundo. Eles entendiam, por conta de publicações da época, por conta de livros que tinham lido e um alarmismo próprio da época aí da década de 20, 30, 40, que caso não se controlasse os nascimentos que ocorriam no mundo, haveria uma grande chance de haver uma guerra, uma disputa pelas matérias-primas, os recursos que o planeta oferecia. Então, essas pessoas viam o controle do crescimento populacional como uma maneira de evitar as guerras. Fernanda, estaria ligado com esse pensamento de que os países mais pobres, geralmente a população cresce mais, então eles iriam usar mais os recursos do planeta e por isso talvez ia faltar recursos? Exatamente. É exatamente esse o pensamento. Então, eles se ocuparam de controlar os nascimentos, de controlar o número de seres humanos presentes no planeta Terra, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, como a Nigéria, o Brasil, a Colômbia, o México, o Egito, a Índia. Então, houve a criação de um Conselho Populacional em 1952, que era uma tentativa de efetivar ações, de pôr em prática ações que de fato levariam ao controle dos números de nascimentos no planeta Terra. E quem que deu continuidade a essa ideia de controlar a população no mundo, dos países mais pobres, inclusive nós, brasileiros? E aí, quem a partir desse momento, desse dado histórico que você está trazendo para nós, quem que vai levar adiante isso? Bom, o senhor está me perguntando exatamente quais são os agentes históricos, Os agentes né? trabalham aí. Porque a gente fica falando e se a gente não dá nome aos bois, parece uma teoria da conspiração. Mas, de fato, você consegue encontrar grupos que atuaram de uma maneira
muito significativa nesses campos. E alguns desses grupos, que eu poderia citar aqui, a Fundação Rockefeller num segundo momento, porque primeiramente, quando o John Rockefeller III apresentou essa tentativa de controle, essa linha de ação para a Fundação Rockefeller, os executivos da fundação recusaram. Eles tinham plena autonomia, os estatutos davam a eles plena autonomia para recusar uma mudança de rumos da fundação. Certo. Que até então a Fundação Rockefeller tinha desenvolvido trabalhos que realmente visavam o bem da humanidade, mas trabalhos ligados à medicina sanitária, à questão de educação da população mais pobre. Então, quando foi apresentada por John Rockefeller III essa tentativa de mudar o escopo de ação e colocar ele como... Aí a Fundação Rockefeller, então, ela não, de início ela não entra, ela não assume. Qual outra fundação? De início não, porém, John Rockefeller III vai ser um consultor informal, digamos assim, da Fundação Ford, que ela é nova, ela é fundada em 1936, mas depois da morte de Henry Ford, a fundação acaba se tornando a maior fundação do mundo, porque cerca de 90% da fortuna de Ford vai para a Fundação Ford. Estamos falando da Fundação Ford ligada à empresa Ford que produz veículos. 90% da empresa, que assim que o magnata morreu, 90% dos fundos dele foram destinados a essa fundação. Então é uma fundação muito robusta, né? Com muitos ativos econômicos e que, tendo uma consultoria, mesmo que informal, de John Rockefeller III, conseguiu levar a cabo essas questões de população. Por mais, então, que num primeiro momento John Rockefeller III não tenha levado a Fundação Rockefeller a desenvolver esses trabalhos, ele conseguiu, através da influência dele junto à Fundação Ford, fazer com que essa fundação trabalhasse efetivamente. Tanto é assim que... Nós vamos para um breve intervalo agora. A Fernanda vai continuar apresentando para nós esses dados, nós vamos conhecer um pouco mais daquilo que está por trás de uma tentativa de controle populacional. Antes de irmos para o intervalo, eu lembro você que você pode ajudar este programa e outros aqui na Rede Católica da Igreja a se manterem no ar. Você pode estar entrando em contato conosco pelo telefone 41, é o prefixo aqui de Curitiba, 3221 6060, ou você pode também estar pela internet www.padrereginaldomanzotti.org.br. O programa Sim a Vida já vai estar de volta. Programa Sim a Vida retornando, segundo bloco. Estamos falando sobre a questão de controle demográfico ou populacional em relação com a questão da defesa da vida. Para isso temos aqui conosco a Fernanda Tactani, ela que é investigadora na área, ela que faz parte do Observatório Interamericano de Biopolítica. Fernanda, aí no bloco anterior você colocava a questão desse controle populacional ligado a fundações que são os agentes aí. Você falava para a gente da Fundação Ford. Fundação Ford, que foi a principal doadora para a criação do Conselho Populacional, que é o órgão que vai levar a cabo essa política que tenta controlar os nascimentos no mundo, né? Só um esclarecimento, esse controle, esse órgão, desculpa... Esse conselho, ele está ligado a algum país específico? Não, na verdade, ele é uma organização que transita entre as nações. Claro, nasceu nos Estados Unidos, mas por muito tempo não operou lá. Porque, inclusive, por medo da opinião pública e da Igreja Católica, eles acharam por bem não começar a fazer operações nem nos Estados Unidos e nem na América Latina, que era um país, eram regiões em que havia uma forte presença da Igreja no debate público, né? Em questões ligadas à moralidade, à ética, às leis. Então, os primeiros alvos, por assim dizer, do Conselho Populacional são países onde a Igreja não está presente. Tem uma influência tão grande da Igreja. Por exemplo, a Índia, a Nigéria, o Egito, né?
Então, não dá para se falar que, a despeito da sede ser em Nova York, não daria para você falar que é uma organização americana. Num primeiro momento, não é. Mas, como um dos trabalhos, uma das funções do Conselho Populacional, que é esse grupo de pessoas que tenta, de todas as maneiras, controlar o nascimento no mundo, os nascimentos no mundo, uma das tentativas deles, e que de fato obteve sucesso, foi de fazer lobby junto aos políticos americanos. Então, num segundo momento, de fato, podemos falar de uma atuação norte-americana, porque depois que o governo americano foi cooptado pelo Conselho Populacional, ele acabou agindo para ajudar que se controlasse e que se controlasse os nascimentos e se expandisse o aborto no mundo. E a partir daí eu imagino que o dinheiro público americano, ou seja, o dinheiro da contribuição dos americanos, passa a ser usado também para implantar o controle populacional no mundo. Sim, nós estamos aqui falando, só para esclarecer, porque às vezes pode parecer meio confuso, de duas linhas de ações diferentes. Primeiro, um lobby junto aos políticos, para que de fato aconteça isso que o senhor falou, para que eles possam usar o dinheiro do contribuinte americano para financiar programas de controle de disseminação do aborto, do uso de DIU no mundo inteiro, no mundo afora. Isso aconteceu de fato e através da USAID, que é a agência americana para ajuda ao exterior, eles implementaram programas que ensinavam os médicos a abortar, programas em que se forneciam kits para as mulheres para que elas abortassem. Tudo isso daí foi feito de fato com dinheiro americano, com dinheiro proveniente do Estado americano, por conta de um forte lobby do Conselho Populacional junto aos políticos. E além disso, tem as fundações, no caso aí você mencionou duas, inclusive a Ford, que também vai patrocinar isso. Exato, e que subvencionavam o trabalho do Conselho Populacional. Então, o Conselho Populacional, no final das contas, quando você vai pesquisar, no fundo era a Fundação Ford, né? Porque era dinheiro da Fundação Ford. Depois, como eu falei que no começo a Fundação Rockefeller não se envolveu, mas depois, de fato, o John Rockefeller III conseguiu modificar os estatutos da Fundação Rockefeller e ela entrou nessa questão do controle populacional. E antes disso, eu falei que uma das linhas de ação era o lobby político, outra, e é bom a gente perceber isso, como de fato eles se dedicam ao estudo, como se dedicam a dar um passo de cada vez. Um dos objetivos do Conselho Populacional para alcançar o seu objetivo maior, que era o controle de natalidade, o controle dos nascimentos no mundo, foi qual? Foi o de formar pessoas capacitadas para dar opiniões científicas relacionadas a questões demográficas. Seria formar pesquisadores, professores, médicos? Primeiro formar professores, formar departamentos inteiros em universidades, foram criados somente para estudar o fenômeno demográfico. Seria para criar na população, Fernanda, uma espécie de um alarmismo, que o mundo está superpopulacionado? Sem dúvida. Uma população que não dá mais? Sem dúvida, porque, veja, uma coisa é eu falar que o mundo está superpovoado, o senhor falar outra é alguém que se apresenta com um diploma, da universidade. Exato. Então, eles foram muito prudentes a ponto de a primeira coisa a fazer é formar um corpo técnico que possa entrar numa discussão pública tendo um diploma, dando aquilo que nós chamamos de famosa carteirada, né? Então, eu sou especialista em estudos demográficos. Mas veja, esses estudos demográficos, desde sempre, foram financiados e foram desejados por aqueles que, de antemão, já queriam controlar. Então, como confiar no resultado dessas pesquisas se elas já foram feitas por pessoas que já tinham decidido que havia pessoas demais no mundo e que se deveria controlar esse número de pessoas? Acho que isso é um dos pontos que você está trazendo para nós aqui, muito importante. Nem sempre que uma pessoa se apresenta com seu diploma, dizendo... Exatamente.
não significa necessariamente... Nós temos que nos questionar em nome de quem essa pessoa está falando, qual o objetivo dela no que ela está dizendo, porque nós podemos aí ter uma grande influência na tentativa de mudar o modo de pensar da população. Inclusive, nós vamos, no programa, continuar falando um pouco sobre isso ainda. Nós vamos para mais um breve intervalo, o programa Sim a Vida. Já retornamos para essa questão tão importante. Programa Sim a Vida retornando, já estamos indo para o terceiro bloco desse programa muito esclarecedor aqui com a Fernanda. E nós estamos na questão do controle demográfico, o que isso tem a ver com a questão da defesa da vida. Fernanda, eu tenho aqui uma citação que inclusive nós coletamos, a produção coletou de materiais teus, onde você cita o Martini George, um demógrafo, e ele diz assim: para ajudar a convencer o público e os políticos da necessidade de tais políticas, ou seja, a política de controle populacional, e para implementá-las eficazmente, foram direcionados recursos vultosos para a formação de recursos humanos em demografia e temas conexos, assim como para a geração de dados e análise dos mesmos. Aquilo que você nos apresentava, né? Foram trabalhados para formar pessoas que vão... Eu vou até usar uma palavra forte aqui, manipular a opinião pública. Exato. Vou usar essa palavra. Eu gostaria de saber com você agora o seguinte: no Brasil, como que a gente tem percebido isso aqui no nosso país? Bom, essa citação que o senhor acabou de ler, de fato, ela faz parte de um estudo desse pesquisador brasileiro sobre o início dos estudos demográficos no Brasil. Tudo aquilo que a gente conversou de uma maneira quase informal aqui, né? Ele conseguiu resumir de uma maneira bem concisa e bem certeira aí em 2, 3 frases. E foi de fato isso que aconteceu. Primeiro, você gasta uma grande soma de dinheiro para formar pessoas, para formar recursos humanos, para que você possa ir para a opinião pública, dando o que a gente acabou de falar, carteirada, né? Falando, olha, eu tenho a titulação, e para poder facilitar a implementação dessas políticas junto aos organismos estatais, né? Para você poder conversar com o deputado, com o senador, com o ministro, de bom tom, é mais fácil quando você tem, de fato, pessoas que se apresentam como pessoas especializadas. E foi esse o caminho que o Conselho Populacional seguiu praticamente no mundo inteiro. No Brasil não foi diferente, como atesta esse artigo que o senhor acabou de citar. Se o senhor continuar a leitura desse artigo, o senhor vai ver que, por exemplo, a primeira revista brasileira nacional de estudos demográficos foi uma revista que teve como grande participação na contribuição monetária a Fundação Ford. Foram donativos da Fundação Ford que propiciaram a publicação dessa revista. O primeiro encontro de demógrafos acontecido no Brasil, né, que conseguiu congregar todos os demógrafos do Brasil, colocá-los juntos para contatos, isso nós estamos falando da década de 60, 70, então antes dessa facilidade de e-mail, havia uma importância muito grande no meio acadêmico dos congressos, dos simpósios. Sim. Então, o primeiro congresso sobre estudos demográficos no Brasil também teve ajuda, teve o suporte financeiro da Fundação Ford. Ou seja, nós temos que voltar nesse ponto que a gente falou no bloco anterior. É muito importante quando a gente vê um pesquisador, alguém falando, quem que apoia financeiramente. Porque por trás de um apoio financeiro pode ter, muitas vezes está presente o interesse ideológico para onde vai caminhar a pesquisa. Se o senhor me permite, alguém poderia objetar quando o senhor fala isso, quem está por trás, fala assim, mas é um departamento de uma universidade pública, pois departamentos inteiros foram criados, cursos de pós-graduação foram criados em convênios com essas fundações, a Fundação Ford, posteriormente a Fundação Packard, a Fundação Rockefeller. E fundações, Fernanda, que a gente lendo os seus materiais, a gente encontra lá claramente um objetivo de um controle populacional, sim, né? Nós não estamos inventando algo aqui, eu né? convido a todos que
que tenham ouvido isso pela primeira vez agora nessa nossa conversa, que se aprofundem no estudo, que vão procurar todas essas coisas que nós estamos falando aqui num tempo muito pequeno, que é o tempo da TV, procurem na internet, há documentação, há relatórios, tudo isso que falamos aqui está baseado, fundamentado em relatórios dessas próprias fundações, né? Exato. Então não são informações secretas ou conspiratórias, são informações públicas e que foram nos prestadas pelas próprias fundações, né? E como estamos falando de demografia, a questão dos números também, né? Muito trabalhada a questão dos números em tudo isso, né? E o alarmismo, né, padre? Todo mundo falava que o Brasil precisava diminuir o tamanho de sua população, que o mundo precisava diminuir o tamanho da sua população. E hoje, quando nós olhamos para a situação do mundo, nós nos deparamos, na verdade, com um problema contrário, que é a falta de nascimentos. É interessante, esses dias eu estava lendo uma matéria, no Japão, dentro de 40 anos, se venderá mais fraldas geriátricas do que fraldas infantis. Nós hoje estamos tendo que nos virar com o senhor de um problema previdenciário, porque nós não temos mais pessoas que contribuam bastante, a nossa pirâmide demográfica se inverteu, de modo que você não tem mais jovens em número suficiente para poder pagar as pensões dos idosos, né? Então, o que nós estamos vendo hoje, na verdade, o problema a ser resolvido é o problema do inverno demográfico, da falta de pessoas e não da abundância de pessoas. Mesmo desconsiderando a questão da dignidade humana, de que quem seríamos nós para falar que já estamos num número suficiente e agora tem que tirar gente por aí. Mesmo que desconsiderássemos isso e pensássemos só em termos econômicos, não tem sido bom para a economia que a população diminua. Sim. Né? E isso que você está falando também me leva a pensar o seguinte: de certo modo, esse trabalho que, como você nos colocou muito bem aqui, desde os anos 50, vem sido feito para controlar a população, para que nos países mais pobres, estamos falando de nós, brasileiros, estamos falando da Nigéria, na África, estamos falando do Egito, como a Fernanda colocou, a população não cresça nesses países. Isso me faz pensar o seguinte, Fernanda, não sei se você concorda, que de certo modo eles têm tido um êxito. Sem dúvida. Porque a mentalidade corrente no meio da população, no meio das pessoas, não podemos ter mais que um filho, dois, mesmo o casal tendo condições. Você, por exemplo, mãe, novamente está gestando, mas a gente percebe isso que mesmo em casais que têm condições financeiras, poderiam ter 5, 10 filhos, a mentalidade já é que não dá para ter muito filho porque não cabe mais gente no mundo. E nós acabamos aqui conversando só da questão populacional e parece que não tocamos na questão da vida, né? Mas, na verdade, se colocar contra essa mentira, se colocar contra essa linha de ação, porque num segundo momento, como eles veem que eles precisam diminuir a população, então eles falam, precisa colocar o aborto em todos os lugares, né? E então, se defender a vida é se colocar contra também essa ideia de que o mundo está superpovoado. E o senhor falou da mentalidade, ela também foi alterada de uma maneira significativa, e nós estamos sofrendo com isso hoje, pelas mesmas pessoas que pensaram no controle populacional. Eles já trabalharam para isso, né? Sim, sim. Nós estamos falando aqui no programa de hoje sobre uma estratégia. Você percebeu isso, que não é algo feito por pessoas amadoras. Tem muito dinheiro envolvido, estamos falando de grandes fundações, estamos falando do governo americano, que infelizmente passou a financiar também. Estamos falando aqui de pessoas entrando nas universidades para produzir material. Estamos falando aqui de toda uma estratégia para levar o mundo a pensar que filhos, na verdade, não tem mais espaço porque o mundo está superpopuloso, o que a gente sabe que não é verdade. Fernanda, o assunto ele é amplo, creio que nós deixamos nesse programa um leque de informações que vai ajudar as pessoas a repensarem, a se aprofundarem no tema. Você gostaria de ter algum site, alguma coisa que as pessoas, de repente, poderiam estar entrando em contato, conhecendo mais? Bom, eu gostaria de deixar como sugestão para que acessem o site
do nosso observatório, é www.biopolitica.com.br. E não estou aqui fazendo média com o senhor, mas que acompanhe de fato o programa, que o programa ele tem uma abordagem única, o seu programa tem uma abordagem única sobre essas questões que envolvem política, envolve bastidores, né, da política internacional, que ninguém mais trata, que a mídia faz questão de esconder, e que procurem na internet tem muita coisa, tem documentos confiáveis. Então, eu espero que eu possa ter contribuído um pouco para explicar a situação na qual vivemos hoje e que seja o começo dos estudos de quem nos acompanha. Muito bem, com certeza contribuiu. Você pode também tirar dúvidas entrando no nosso site www.casaprovidami.com.br. Fernanda, para finalizarmos, vale a pena dar um sim à vida? Sem dúvida, não há nada mais valioso do que dar sim à vida. Digo eu aqui, como o senhor acabou de lembrar, gestante. Né? Muito bem. Esperando meu filho. O programa Sim a Vida finaliza agora, mas a Fernanda voltará a estar conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua família.